Olá, turma. Vamos iniciar mais uma aula sobre a colônia, só que dessa vez sob a perspectiva da sociedade. Trago para vocês em tela a imagem de Visita a uma Fazenda, que é uma obra de Debré, né, feita aí na primeira metade do século XIX e que revela alguns aspectos dessa complexa sociedade que se desenvolveu aí na América Portuguesa. A sociedade colonial, ela foi por excelência híbrida, e o termo híbrido quer dizer uma mistura, sabe? E eu falo da mistura dos hábitos e costumes dos povos nativos, africanos e portugueses. Contudo, os modos de viver, morar, festejar, expressar a religiosidade foi algo bem diverso. E agora vamos refletir como é que pode ser caracterizada a sociedade na América Portuguesa, como enquadrar as mulheres nessa sociedade e qual foi o papel cumprido pela igreja nessa sociedade aí no período colonial. A sociedade colonial em si, ela se formou baseada na matriz portuguesa, porém de forma heterogênea e miscigenada. Portugueses transplantados, indígenas e africanos de diferentes culturas desenharam um mosaico na diversidade étnica e cultural. Vamos iniciar pelos indígenas, que são os povos nativos da América Portuguesa. Aí eu trago a imagem do índio Camacan Mongoio, né, é uma obra também de Jean-Baptiste Debré. Os indígenas são participantes da formação do povo brasileiro. Historicamente, eram divididos em diferentes grupos e nações, que a maioria dos antropólogos concordam em dividir em 4 grandes unidades culturais ou nações, que são os tupis, os geis, os nuaruaques e os caraíbas. Pelo testemunho dos jesuítas, entre as nações indígenas que participaram da nossa formação, a mais conhecida é a dos tupis. Os indígenas viviam em aldeias e, a despeito da influência jesuíta e da presença do homem branco, eles mantinham seus modos de vida. A atividade econômica dos indígenas era a coleta, caça, pesca e agricultura, e deslocavam-se para outras áreas quando a oferta de alimentos diminuía. As tribos, né, as aldeias, elas se reuniam e tinham uma unidade cultural fundamentada na proximidade geográfica, na língua, nos hábitos, nas relações de parentescos e nos cultos religiosos. É assim que se diferenciava uma nação indígena da outra. As aldeias tupis, elas foram descritas por viajantes europeus, sendo caracterizadas por um terreiro central para comemorações e reuniões, né, e malocas em volta. Nas malocas desenvolvia-se grande parte da vida social, como refeições e recepção aos convidados. Predominava a família extensa e a poligamia masculina era admitida para morubixabas, que os morubixabas eram os líderes tribais e chefes guerreiros. Não havia propriedade privada nem relações jurídicas de características contratuais. Os tupis admitiam o pai como responsável pela geração, o que levava à igualdade de todos os filhos. As relações familiares e a educação dada às crianças eram educação harmoniosas, o que surpreendeu aí vários cronistas da época, né? Aí a gente viu, de modo grosso, em linhas gerais, sobre a questão dos indígenas. E os africanos e os afrodescendentes, eu trago aí uma imagem que é africana da etnia Mandunga, né? Então essa presença negra está ligada à história da escravidão. 2 grandes grupos étnicos aqui chegaram, que foram os bantus e os sudaneses. As etnias angolanas, congos ou cabindas e benguelas pertenciam ao grupo banto. Os iorubais ou nagôs, os gegês, os minas, os alçais, os tapas, os bornus pertenciam ao grupo sudanês. Então a gente vê aí a diversidade. Em estudos feitos sobre os locais de saída dos africanos, constatou-se que a maioria saía do nordeste da África subsaariana, mas é possível também a identificação de outras épocas de predominância geográfica. No século XVI, os embarques de africanos ocorriam em maior número da Senegâmbia. No século XVII, as exportações de Angola e do Congo passaram a predominar. A costa da Mina e do Benin se destacaram a partir do século XVIII e por aí vai. Os africanos, eles não conseguiam manter a sua organização social devido à diversidade de etnias transplantadas. Eu coloquei no mapa para vocês verem, tá, os portos no continente africano de onde vinham todos os negros que eram transportados para cá.
Então, há a quebra aí da organização familiar e a atuação deliberada dos colonizadores, sobretudo em regiões de mineração, onde eles misturavam diferentes etnias por motivo de segurança. Então, eles não deixavam todos os negros de uma mesma etnia em um lugar só. Eles misturavam por questão de segurança e para que evitasse também as rebeliões. Pelos estudos realizados hoje, né, sobre a escravidão, o elemento africano não foi aí um mero instrumento de trabalho. Ele participou ativamente na formação da sociedade, apesar da condição subordinada e condição escrava. Mesmo com as dificuldades impostas, existiu aí a família escrava, principalmente nas áreas rurais, onde a concentração dos escravizados era bem maior. Na região sudeste, onde a média de escravizados por proprietário era menor, ainda havia aí o predomínio de família de ex-escravos. Vamos partir para um outro ponto da nossa formação, que são os europeus, né? O elemento branco, representado pelos portugueses, e que formou o grupo dominador, havendo, no entanto, também a presença de outras nacionalidades, como espanhóis, holandeses, franceses, ciganos e por aí vai. O processo de colonização iniciou-se na terceira década, né, do século XVI, com a vinda das primeiras levas de família de Portugal, a partir de 1530, e aí elas se envolveram com o cultivo das terras doadas pelo governo. Aí lembra lá, né, das faixas de terras doadas, Seis Maria, as capitanias hereditárias, é esse ponto aí que a gente está falando agora. Tá? Então, a sociedade colonial se desenvolveu com base na riqueza proveniente da produção agrícola e do trabalho escravo também. Essa atividade propiciou aí uma variedade de funções sociais e econômicas que permitiu a definição do mando político por meio da liderança das oligarquias dominantes, que eram as famílias dos homens bons, tá? Homens bons, que são os homens brancos e ricos, lembra disso, tá? Então, nesse contexto, definiu-se a família patriarcal, ou seja, o pai, que é o chefe, e a sua esposa, que fundamentou aí a identidade da instituição mais importante da sociedade colonial. A gente está falando de quê? Da família e da ordem patriarcal. A família e não o Estado, né, tornou-se aí o elemento mais importante na colonização. Então a família vai ser o elemento mais importante, não vai ser o governo, tá? Ela era o agente mais produtivo para desbravar aí o solo, instalar fazendas, comprar escravizados, bois, ferramentas. Então as famílias também formaram as oligarquias que detiveram poder no mando político por gerações em várias regiões da colônia. Ao representar uma força social, ela se desdobrou em força política. A família foi a base para a constituição da aristocracia, conforme a afirmação do sociólogo Gilberto Freire, né, na obra Casa Grande Senzala, que a gente viu. Né? A família patriarcal, ela compreendia, além do tronco familiar e da parentela, compreendia os agregados, numa rede complexa de parentesco e lealdades pessoais. Envolvia centenas de pessoas e era também defendida pelo Estado. E essa família é caracterizada pelo poder, né, do pater, que é o pai, o isolamento das mulheres e a inviolabilidade do lar. O historiador Capistrano de Abreu, ele resume: pai, soturno, mulher submissa e filhos aterrados. Então, Capistrano de Abreu, que é um escritor maravilhoso, que eu também li na época da graduação e li agora na preparação da aula de vocês, ele vai trazer aí, né, como o pai soturno, a mulher submissa e os filhos aterrados. Então, ele resumiu a sociedade nesse período, a família nesse período, que é uma família de ordem patriarcal. A gente vai falar da sociedade açucareira, a gente já viu sobre essa parte da economia açucareira, e essa sociedade vai se estruturar aí com base no plantio da cana e do seu beneficiamento, né, cujo complexo vai se configurar aí nos engenhos. O engenho formava uma unidade fechada, onde a vida das pessoas estavam ali submetidas às ordens da autoridade do senhor latifundiário, que é o pai, o pater, o dono, o chefe de tudo. Sua autoridade não se limitava à propriedade açucareira, né? Espalhava-se aí por toda a região vizinha, vilas e povoados, por meio de toda a influência econômica e política que ele pudesse causar. Eu vou trazer um pequeno trecho de um texto de uma historiadora maravilhosa, que é Mari Del Priori, que eu li em toda a graduação e tive a oportunidade, né, de vê-la de perto na Flica, né, aqui em Cachoeira, e foi maravilhoso como essa mulher também explanou e tudo que ela escreve sobre a sociedade colonial. E ela diz assim:
No centro de sua família, o senhor de engenho devia irradiar autoridade, respeito e ação. Sob o seu comando dobrava-se filhos, parentes, pobres, irmãos, bastardos, afilhados, agregados e escravos. Uma esposa, às vezes bem mais jovem, movia-se em sua sombra. Ela vivia para gerar filhos, desenvolvendo, entretempo, uma atividade doméstica, costura, doçaria, bordados, alternada com práticas de devoção piedosa. Na sua ausência, contudo, assumia as responsabilidades de trabalho com vigor igual à do marido. Sua família era a formulação exterior de uma sociedade, mas não do domínio do prazer sexual. A possibilidade de se servirem de escravas criou no mundo dos senhores uma divisão racial do sexo. A esposa branca era dona de casa e mãe dos filhos. A indígena e depois a negra e a mulata, o território do prazer. E aí a gente traz essa problemática de qual é o papel, né, da mulher nessa sociedade colonial, né? Porque a mulher, ela era a submissa. Eu estou falando da esposa do pater, do senhor de engenho. Ela era submissa, ela era aquela que ela tinha o papel de administrar a casa em si, no sentido de escravos. Ela era aquela que se dedicava às questões religiosas, ela era aquela que se dedicava a artesanato, a costura, a coisas assim que era dada às mulheres nesse período. Então, onde é que estava a mulher negra nesse período? Qual é a base da mulher negra? É interessante que vocês possam enxergar que na base da pirâmide social, a mulher negra, ela é a última, ela vai estar sustentando essa base, porque a mulher negra, nesse período aí, estamos falando de mulheres escravizadas, elas eram o quê? Território do prazer. Estamos falando primeiro de mulheres indígenas, depois de mulheres negras e depois de mulheres mulatas. Por que estamos falando nessa sequência? Porque primeiro é as indígenas que estavam aqui, sendo forçadas com a questão da escravidão, depois as negras e depois, miscigenadamente, começava a nascer aí, porque as negras na senzala começavam a dar à luz aos filhos dos seus próprios senhores, né? Frutos de estupro de dentro das senzalas. Então é interessante que a gente possa situar aí o papel da mulher, né, nesse período colonial. Então, no passado, os historiadores eles identificavam essa sociedade, né, pelo binômio senhor/escravo. Fato que simplificava aí a complexidade que envolvia aquela sociedade. Hoje, a gente sabe da diversidade, né, da composição. Havia os escravizados, mas também havia trabalhadores livres, como feitores, mestres de açúcar, né? Os agregados, como moradores do engenho, que prestavam serviços ao senhor, em troca de proteção, em troca de auxílio. Tinha os padres também, tinha alguns funcionários da metrópole, alguns, apesar de raros, profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros. Então, a gente tinha aí uma gama de outros tipos de pessoas que compunham aquela sociedade. Não era apenas senhor e escravizados. Você pode ver tudo que eu estou falando também, se vocês pesquisarem, não é que eu sou noveleiro não, tá? Mas se vocês pesquisarem, você pode ver aí a novela assim, A Moça, né? Ai meu Deus, tem mais novela. Eu esqueci o nome da novela agora. Esqueci agora, mas tinha várias outras novelas que retratam aí esse período da nossa sociedade colonial, tá? Das fazendas, do senhor de engenho, essas novelas de época aí, que vários canais traziam, sobretudo a Rede Globo de televisão, né? Mas, continuando, a ordem jurídica dessa sociedade, ela classificava aí os indivíduos como pertencentes ao clero, ou à nobreza, ou ao povo. A nobreza era representada pelos senhores de engenho, claro, ou os homens bons das câmaras municipais nas diferentes capitanias. Havia uma constante disputa entre os membros das três ordens para conseguir aí honrarias ou poder. Os proprietários rurais, né, senhores de engenhos, que eram os proprietários de fazendas canavieiras ou pecuaristas nordestinos e gaúchos, se proclamavam aí a nobreza da terra, né? Quem tinha posses, quem tinha poder e quem detinha também a mão de obra escrava nesse período. A sociedade aí, sendo patriarcal, ela se baseava de fato e de direito na autoridade suprema do seu chefe e no direito da primogenitura, né? A gente sabe, né? O filho mais velho, né, tem direito aí à administração, a herdar tudo. Os senhores de engenho, eles eram orgulhosos, eles eram independentes. Os comerciantes e aqueles que se dedicavam a ofícios mecânicos, ou seja, artífices, né, eram aí relegados a um segundo plano.
viviam aí pressionando para ter uma representação nas câmaras municipais, às vezes conseguiam, às vezes não conseguiam. E agora a gente parte para a sociedade mineradora, tá? Nas Gerais, quando a gente fala nas Gerais, é a região das Minas Gerais, tá? Formou-se aí uma sociedade com características urbanas, né? A mineração fez do minerador um indivíduo dependente, dependente dos meios de manutenção que vinha de fora, já que a gente estava falando aí daquela parte das entradas e bandeiras. Lembra que os paulistas invadiram aí o interior do Brasil? Então, eles dependiam que a manutenção viesse de outros lugares. Várias foram as rotas estabelecidas entre o litoral e outras regiões, com a região das Gerais. E pela primeira vez, nas vilas e nos arraiais, desenvolveu-se o comércio interno na colônia. Apareceram os comerciantes atacadistas e os varejistas de secos e molhados. Olha, já nessa época, viu? Atacadistas e varejistas. Logo, os aglomerados populacionais se transformaram aí em centros urbanos, como Vila Rica, ou Mariana, São João del Rei, Sabará, Caeté. E entre os proprietários e os escravos, né, definiram-se aí os grupos médios envolvidos em ofícios que dinamizavam o processo de compra e o processo de venda, tá? Eram mercadores, artesãos, barbeiros, burocratas, tropeiros, boticários, soldados, padres, mestres-escolas, que nesse período tinha a questão do mestre-escola, gente, que era a pessoa que fazia o papel do professor e que ensinava ali as pessoas a ler e escrever, e não era qualquer pessoa não, tá? Era o filho do dono da fazenda, né, e por aí vai, não era os negros escravizados de maneira nenhuma. Então, a mobilidade social ela estava presente, inclusive para os escravizados, que aí podiam conseguir a liberdade e a alforria já nessa sociedade mineradora, tá? As ordens religiosas eram proibidas na região das Gerais. Seu substituto foram as irmandades leigas, que na maior parte eram formadas aí por segmentos sociais específicos, inclusive Irmandade dos Negros Livres e Escravos. Essas irmandades vão ser responsáveis pelo desenvolvimento cultural, pois promoviam eventos, os mais variados, que implicavam no incentivo constante das artes plásticas, das artes musicais e também do teatro, tá? A soma de toda a prática religiosa das irmandades aí deixa um patrimônio cultural conhecido como o Barroco Mineiro. No século XVI, havia o predomínio das culturas indígenas e a presença das culturas transplantadas dos portugueses e africanos, que ainda mantinham suas características. No decorrer do século XVII e XVIII, foi se configurando aí uma cultura brasileira, que resultou da interação desses diferentes povos. Nesse ambiente, houve um constante embate, no qual a cultura portuguesa incorporou traços da cultura indígena e africana e impondo-se sobre elas, né? A gente tem aí um texto de Darcy Ribeiro, né, do livro O Povo Brasileiro, que diz assim: das línguas indígenas, o português herdou palavras ligadas à flora e à fauna, como abacaxi, mandioca, caju, tatu, piranha, bem como nomes próprios e geográficos. Influenciou também na culinária, no folclore e nas lendas que enriqueceram a cultura brasileira. A presença africana está no modo de falar, no modo de viver. Na linguagem, temos palavras de origem africana também, como acarajé, angu, axé, babá, bafafá, bagunça, banana, banguela, batuque, berimbau, bunda, búzio, cachaça, cachimbo, farofa, giló, quiabo, maribundo, lambança, fuxico, e entre outras palavras aí, é o que Darcy Ribeiro escreveu pra gente, tá? Então, nesse contexto, a língua portuguesa ela se torna dominante. O padrão da língua culta, ou seja, a língua escrita, está representado nas obras do Padre Antônio Vieira e dos poetas Gregório de Matos e Cláudio Manuel da Costa aí desse período, tá? Cotidianamente, eram utilizados inúmeros vocábulos indígenas e africanos que ao longo dos séculos acabaram sendo incorporados ao português brasileiro. Historiadores como Mário Del Priore, como já falei, e Renato Venâncio mostram aí no trecho a seguir o rigor de um estatuto sobre a admissão de mestres, suas responsabilidades e o quanto deveriam exigir dos seus alunos. Eu estou falando dos mestres-escolas que eu expliquei a vocês, tá? Então vamos lá. Estatuto que hão de observar os mestres das escolas dos meninos nesta capitania de São Paulo. Se liga.
que haverão 2 mestres nesta cidade e um em cada uma das vilas adjacentes, os quais serão propostos pelas câmaras respectivas e aprovados pelo general, e não poderão exercitar o seu ministério sem ser com esta aprovação e dela tirarem provisão ou licença. Para você ver que tinha que ter uma autorização, né, do governo, do estado aí, da Câmara, que era o órgão que governava as localidades aqui, tá? Continuando. Que todos os meninos que admitirem será com despacho do mesmo general e não poderá passar a outra escola sem preceder o mesmo despacho. E isto para que os mestres os possam castigar, olha, livremente, sem o receio de que os pais os tirem por esse motivo ou por outros frívolos que comumente se praticam, e havendo de que os quererem tirar para outro qualquer emprego, darão fiança para apresentarem, em tempo determinado, certidão de ocupação ou ofício em que os tem empregado. Isso é se algum professor, algum mestre de escola quisesse mudar de lugar ou quisesse mudar de profissão, tinha que apresentar a justificativa e a comprovação, tá? Então, que nenhum menino se possa passar ao estudo da língua latina sem preceder a mesma licença, a qual se dará com informação do mestre sobre a sua capacidade para se saber se acham bem instruídos no ler, escrever e conta e bons costumes, para que não suceda passarem a outros estudos maiores, sem antes primeiros e mais necessários fundamentos da religião cristã e obrigações civis. Então, em resumo, o estudo de escola naquela época era o quê? Português e matemática, né? Porque ensinar a ler e escrever e a fazer conta. Então, é português e matemática e sobre a religião cristã, que é o catolicismo, e as obrigações civis, né? Que é uma questão aí do ensinar a ser cidadão conforme o Estado quisesse que a pessoa fosse. Então, até meados do século XVIII, o imigrante português encarava aí a colônia como um local para enriquecer e não para uma fixação definitiva, né? Eles viviam para cá para tentar enriquecer para depois voltar para o seu país de origem. Mas essa situação favorecia aí o concubinato, né, tão repreendido pelos jesuítas. Então, para amenizar, o governo português chegou a patrocinar a vinda de famílias e também de órfãos para a colônia, com a finalidade de aqui casá-los. O padre Anchieta se refere aos resultados dessa política quando identifica em 1584 a realização de 458 casamentos com mulheres brancas na Bahia. No entanto, em fins do século XVII, estabeleceu-se o costume de enviar uma ou mais filhas para o convento, né? Reflexo aí de uma religiosidade que passou a ser criticada pelos administradores, conforme mostra o historiador Arno em seu livro A Formação do Brasil Colonial. Na prática do casamento, a igreja procurava impor a intermediação dos sacerdotes e o Estado legislava no sentido de aumentar aí a autoridade do pai, em especial da nobreza da terra, para limitar a liberdade dos jovens. No caso de menores de 25 anos, precisava-se da autorização do pai, né? Olha o que eu estou falando da sociedade patriarcal, tá vendo? Para os homens que serviam em tropas militares e nas milícias, dependia-se do consentimento de seu chefe militar, imagine. Contrapondo aí a esses regulamentos, havia a concepção mercantilista de que um Estado rico e poderoso, ele devia ser populoso, né? Por isso, as autoridades governamentais procuravam aí incentivar os casamentos, visando o que, gente? Procriação. Então, a mulher é vista como o quê? Apenas procriadora de filhos, porque o Estado queria ser rico, e para o Estado ser rico, eles visavam aí um Estado populoso, tá? Com mais pessoas. Então, a gente vai pontuar agora sobre a religiosidade, né, nesse período, que marcou bastante a sociedade colonial. A religiosidade nessa sociedade colonial, ela vai estar ligada a 3 culturas que participaram da formação, que é a portuguesa e católica, a indígena tupi e a do africano, né, sudaneses e bantus. A miscigenação religiosa vai ser aí um resultado disso, tá? Então, no plano social, vai predominar o catolicismo, claro, ligado ao Estado, né? Imposto como doutrina messiânica da salvação para a conversão dos infiéis, que os infiéis para eles são todos aqueles que não eram católicos.
A Inquisição vai ser o órgão responsável aí por um dos períodos mais violentos da história da Igreja Católica, sob a autoridade do Papa, um grupo de 6 cardeais, né, que formava o Santo Ofício, coordenava toda a atividade da Inquisição. Em alguns países da Europa, a Inquisição subordinou a população por meio do terror, às vontades dos monarcas, do clero e da nobreza mais influente, né, nesse período aí, influenciava e permitia que o Santo Ofício atuasse. Muitos inocentes foram perseguidos e condenados à fogueira porque constituíam um obstáculo aos interesses dos poderosos. Então, tinha alguém lá que era de encontro às ideias de algum rei, de algum poderoso. Então eles invocavam a igreja dizia que tinha algum pecado lá e picava a pessoa na fogueira, tá? Então, o Santo Ofício, ele fez 3 visitações ao Brasil, em 1591, em 1718 e 1763, tá? Então, final do século XVI, início do século XVII e já no final do século XVIII, para investigar, sobretudo, alguns cristãos novos, os quais foram levados aí para Lisboa e foram condenados, tá certo? Então, a religiosidade europeia, ela convivia com a influência indígena e africana, floresta povoada de magia e diferentes entidades metafísicas. Existia aí o espírito, né, os espíritos da floresta, espírito dos antepassados, espíritos das águas. Então, a despeito dos esforços da igreja e do governo, as práticas religiosas indígenas e africanas, elas continuavam presentes, mesmo que a galera católica ela não queria, né, mas eles continuavam presentes aí, né, de forma camuflada ou escondida, mas perdurava e permanecia como uma existência, tá? Então, a vida religiosa na sociedade girava em torno da paróquia, pois os registros civis aconteciam nas igrejas. A arte barroca, ela representa aí as manifestações religiosas desse período. O historiador Arno, em sua obra Formação do Brasil Colonial, ele descreveu a arte barroca dessa forma: seu visual combinou o caráter aventureiro, individualista e indisciplinado do colono. Não estimulava uma religiosidade profunda. Essa era a visão dele aí. O barroco no Brasil, ele foi introduzido pelos jesuítas no século XVII, com o objetivo de promover aí a cultura portuguesa na colônia, né? A gente vai ter como legado do barroco a arte sacra, como a estatuária, pintura e obra de talha para decoração de igrejas e conventos ou para o culto privado. E a gente vai ter também a adaptação brasileira ao barroco, né? Que vai ser aí novas feições com adaptação, com improviso e com inovação. E trago novamente um texto, né, de Renato Venâncio e Mário Del Priore, que diz assim: a vida cultural, que vai timidamente se desenvolvendo, também trouxe vitalidade à arquitetura em diversas regiões do Brasil. O barroco mineiro alternou fachadas sóbrias com interiores altamente talhados. A ocorrência entre confrarias e irmandades religiosas pela decoração de suas igrejas traduziu-se em resultados suntuosos. No litoral, as despesas com a construção de igrejas obedeciam a orçamentos rigidamente respeitados. No interior, notadamente em Minas Gerais, como tais orçamentos eram mais irregulares, seus resultados também variavam. Igrejas onde os esplendor artísticos deslumbram o espectador se acotovelam ao lado de pequenas ermidas, frutos apenas da devoção e não de recursos financeiros, tá? Então, as expressões suntuosas dessa religiosidade eram representadas aí também na construção dos templos, né? Nas procissões, nas festas religiosas, resultantes de uma mestiçagem, né? De uma miscigenação cultural. O reizado dos negros, a festa do Rosário, do São João, do Senhor do Bonfim na Bahia, do Círio de Nazaré em Belém. Então, as festas profanas, patrocinadas pelos senhores de engenho, impressionavam pelo luxo e pela duração, com a abundância de comidas, bebidas, músicas, danças e cavalhadas. Além das comemorações familiares, as reuniões e festas ocorriam também nas datas dos padroeiros. Então, há uma mistura, né, das festas profanas e das festas sagradas aí nesse período colonial. Os ritmos de origem africana eram uma constante em várias regiões coloniais e, no geral, era difícil distinguir entre festas religiosas e profanas. As festas mais importantes eram as do ciclo de Natal, que incorporava aí, além do Natal, os reisados em comemoração ao Dia de Reis, congados,
que eram as festas populares que aconteciam além do ciclo de Natal, entre outras datas comemorativas. Geralmente tinha aí as devoções religiosas dos negros, e uma das variantes do congado era o maracatu, lembrando aí as embaixadas verdadeiras dos reinos e das etnias africanas, cujo tema central era o da luta entre o rei negro e do rei índio, tá certo? Então, a gente fica por aqui, né, com essa aula da sociedade colonial. Um beijo e sucesso aí na atividade de vocês.